Olá pessoal, nesse vídeo vamos estar estudando as frações, um conteúdo bem simples. Vamos iniciar pela definição. Então, nós dizemos que as frações significam parte de um todo. Então, a fração ela determina uma divisão de partes iguais e cada partezinha dessa é chamada de fração do inteiro. Então, por exemplo, nós temos essa figura, esse retângulo que demarca um inteiro, que foi dividido em duas partes. Então, observe que uma parte está achurada, né? Uma dessas duas partes, né, está achurada. Então, numericamente, representamos isso por 1/2. Então, assim que é a nomenclatura, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e assim sucessivamente. A mesma coisa ao lado, nós temos um inteiro que foi dividido em 3 partes e duas dessas 3 partes estão achuradas. Então, numericamente, como representamos essa fração? 2/3. A dica que eu dou é bem simples. O número de divisões que a figura contiver vai ser a parte de baixo da fração. Então, por exemplo, nós temos 3 divisões aqui. Então, 3 fica na parte de baixo. Nós temos 2 divisões aqui. Então, 2 fica na parte de baixo. E o número de partes achuradas, né, vai representar a parte de cima. Então, nós temos 2 retângulos achurados. Então, nós temos 2 na parte de cima. Um retângulo achurado. Então, 1 na parte de cima. Então, enfim, 1/2 e 2/3. Bem simples. O mais importante são essas classificações, os numeradores e denominadores. Então, vocês viram que a fração ela é composta por um número que está acima e um número que está abaixo. O número que fica na parte de cima da fração nós chamamos de numerador. Então, numerador é o número que fica na parte de cima em uma fração representada numericamente. E o denominador fica na parte de baixo. Então, a fração 1/2, o 1 é o numerador e o 2 é o denominador. Na fração 3/4, o 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Bem simples, por enquanto só definição. Então, conceitos importantes. O que é a simplificação? Então, quando você tem uma fração e você divide tanto o numerador como o denominador por um número comum, um número comum para os dois, você vai estar simplificando. Então, por exemplo, nós temos 6/18. Então, dividimos por 2 tanto 6 como 18, nós temos 3/9. Dividimos tanto por 3, dividimos por 3, tanto 3 como 9, nós vamos ter 1/3. E a partir daí não dá para dividir mais, né? Aí vamos saltar aqui para essa observação. Então, quando as frações não podem mais ser simplificadas, elas são chamadas de irredutíveis. Então, lembra que redutível é uma coisa que pode ser reduzida. Então, a fração 6/18 ela é redutível, porque ela pode ser reduzida para 3/9, que também é redutível, que pode ser reduzida para 1/3. Já 1/3 não pode mais ser reduzida nem simplificada. Então, nós chamamos de fração irredutível. Outro conceito importante é que observe que, pela simplificação, a fração 6/18 originou a fração 3/9, que também, por simplificação, originou a fração 1/3. Então, essas frações, 6/18, 3/9 e 1/3, são chamadas de frações equivalentes, porque a simplificação de uma origina a outra. Então, esse é o conceito de equivalência. As frações também podem ser utilizadas para cálculos de operações básicas matemáticas. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. E a maneira como você vai proceder a soma e a subtração depende de como são essas frações. Então, o primeiro caso que nós vamos abordar aqui é quando o denominador das frações forem iguais. Então, observe aqui, por exemplo, você tem 1/5 mais 2/5. Então, as duas frações têm um denominador comum, né? 5 para as duas. Então, como você resolve? É bem simples, você vai repeti-lo, então repete o 5 e resolve em cima. Então, eu tenho 1 mais 2, então repete o 5, 1 mais 2, 3, então 3/5. Esse é o mais fácil de todos. A mesma coisa se aplica para a subtração. E agora, quando os denominadores forem diferentes.
Então, aí você vai ter uma série de passos que você vai ter que fazer, né, para poder encontrar o valor dessa soma ou dessa subtração. O primeiro passo é calcular o MMC dos números que formam os denominadores. Então, vamos olhar aqui o exemplo. Nós temos 1/2 mais 1/3. Quem são os denominadores? 2 e 3. Então, temos que encontrar o MMC de 2 e de 3. Aí você usa a técnica da fatoração para calcular o MMC. Se souber de cabeça, melhor ainda. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Segundo passo, você vai substituir ambos os denominadores pelo MMC encontrado. Então, ó, igual. Então, coloquei o 6 aqui na parte de baixo e o 6 aqui na segunda parte de baixo. Depois é encontrar a fração equivalente que tenha o MMC como denominador. Então, existe alguma fração que tenha o 6 aqui embaixo que seja equivalente a 1/2. Que fração é essa? E a mesma coisa para a fração 1/3. Então, como nós fazemos isso? Então, vou passar a dica para vocês. Eu representei aqui de vermelho para mostrar como eu encontrei a primeira e representei de verde para mostrar como eu encontrei a segunda. Pegamos o número que está no denominador, então 6, dividimos pelo outro. Então, 6 dividido por 2, 3. E o resultado multiplicamos pelo número que está acima. Então, 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3 também. Então, por isso aqui de vermelho eu coloquei o 3. Aqui eu coloquei também, ó, eu peguei o 6, dividi por 2, multipliquei por 1, obtive como resultado 3. A mesma coisa para a fração ao lado. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Representei aqui de verde. Então, 6 dividido por 3 vezes 1, que é 2. Agora, observe ó, que as duas frações ficaram com o mesmo denominador. Então, é só aplicar a regra que eu mostrei acima. Então, você repete o denominador e resolve em cima. Então, repetiu 6, 3 mais 2, 5. Então, bem simples. A multiplicação de frações é mais simples ainda. É uma regrinha básica que eu sempre gosto de utilizar. Então, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, nós temos 2/5 vezes 3/7. Você vai pegar 2, multiplicar com 3, então de cima com de cima, sobre de baixo com de baixo, 5 multiplicar por 7. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Então, não dá para simplificar, né? Então, deixamos assim. Sempre que possível, simplifique as frações. Eu digo isso porque a maioria das questões de provas que vocês forem fazer vai ter como resposta no item a fração da forma simplificada, a maioria das vezes. Então, é sempre bom simplificar. E a divisão de frações. Então, a divisão de frações é simples também, né? Você vai seguir a seguinte regra, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se nós temos, por exemplo, 3/4 dividido por 5/7, repetimos a primeira fração, que é 3/4, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de 5/7 é 7/5. E agora que é a multiplicação, é só seguir a regra anterior, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 7 vezes 3 sobre 4 vezes 5. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. 21 sobre 20, ou 21 20avos. Então, observação. A fração 21 20avos, ela tem um numerador maior que o denominador. 21 é maior que 20. Então, nós dizemos que essa fração é uma fração imprópria. Então, toda fração que possui um numerador maior que o denominador é chamada de fração imprópria. Caso contrário, então, o numerador maior que o denominador, essa fração é chamada de própria. E o que é importante em relação às frações impróprias é que elas originam as frações mistas. Então, uma fração imprópria ela pode ser transformada em um número inteiro associado a uma fração e vice-versa. Então, por exemplo, a fração anterior que nós vimos, 21 20avos, ela é a mesma coisa que essa fração, que é um inteiro misto a 1 20avos. E como nós transformamos uma fração mista em uma imprópria? É muito mais simples nós trabalharmos assim do que assim, né? Como nós fazemos essa transformação? 2 passos simples. Então, o denominador da fração imprópria recebe o mesmo denominador da fração que está no número misto.
Então, se nós temos aqui, por exemplo, 1 e 2/3, quando eu transformar em fração imprópria, o denominador vai ser igual, vai ser 3. E como calcula o numerador? Você vai multiplicar esse 3, por exemplo, esse número que você repetiu, pelo no inteiro que está no número misto e vai somar com o resultado do numerador. Então, por exemplo, 1 e 2/3, repetimos o 3, fica na parte de baixo, beleza. E a parte de cima nós multiplicamos 3 vezes 1 mais 2. Então, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E repetiu de baixo, 5/3. Então, mais uma vez, repetimos o denominador, multiplicamos pelo número inteiro e somamos com o numerador em cima. Então, é assim que eu transformo um número misto em uma fração imprópria, que é mais simples de se trabalhar. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Então, esse é o conteúdo de frações, bem simples. Obrigado.